Amados, nós estamos celebrando o Dia das Mães e por conta disso, eu busquei ao Senhor, tentando fazer algo especial por essa noite. E eu compartilhando com a minha esposa, com a pastora Ju, sobre o que eu iria então falar, o que eu iria ministrar. E ela falou assim para mim: se inspira em mim. Foi uma piada, gente. Aê, boa. Vou falar de novo. Ela falou: se inspira em mim. Mas aí a gente deu gargalhada e eu fui pro altar e busquei da face de Deus. E sabe, queridos, é engraçado porque se fala muito de paternidade, inclusive no Carisma, toda quarta-feira a gente tem falado de paternidade, já faz um período, paternidade espiritual. Sabemos que por muitas vezes a paternidade, ela é de fato a maior problemática dessa geração. Pessoas que nasceram, cresceram com pais que não são referência, com pais que estavam ausentes. E quando eles atrelam essa figura de Deus, Pai, eles pensam assim, ou melhor, nós pensamos assim: se é para ser como o pai que eu tive, eu não quero. E muitas vezes então há um distanciamento da pessoa de Deus, há um distanciamento da intimidade e da própria paternidade de Deus para com as nossas vidas. Mas eu quero dizer a você nessa noite que o amor de Deus, ele é completo. O amor de Deus, ele é integral. O amor de Deus, ele toca todas as faces de todo o amor que eu e você conhecemos na face da terra. Ele toca o amor de pai, mas ele também toca o amor de mãe. E com isso, eu quero lembrar você, no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, a primeira parte diz assim: palavras do Senhor através do profeta: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Olha que coisa linda. Deus se revela para mim e para você também através do amor de mãe. E nós evangélicos, por muitas vezes, pelo nosso zelo oposto àquilo que vivemos dentro de um contexto que é babilônico, que sabemos que não é bíblico, roubamos algumas verdades das quais nós acabamos não aprendendo e não deixando o Senhor trabalhar em nossas vidas por conta disso. E hoje eu quero aqui, mais uma vez, no Refúgio, acho que ao longo desses 7 anos e meio, essa talvez seja a terceira vez que eu trago essa mesma mensagem, com uma, provavelmente, forma diferente, porque o Espírito está aqui e Ele quer falar no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? E se Ele quer falar no teu coração, Ele vai falar na tua linguagem, Ele vai tocar você. Mas eu quero falar hoje a respeito de Maria. Não aquela que intercede por nós, como dizem, porque ela não intercede por nós, que quem intercede por nós é o Filho que está sentado à destra de Deus. Mas ela é especial naquilo em que ela fez. Quando nós lemos a respeito de Maria na palavra de Deus, nós devemos sim aprender. Porque ela foi bem-aventurada. Uma mulher que foi escolhida pelo próprio Deus para dar à luz ao seu Filho Jesus. Em homenagem às mamães aqui nessa noite, e a todo aquele que tem uma mãe, ou seja, todos nós, que o Senhor possa ministrar o nosso coração nessa noite em nome de Jesus. Amém? Que você receba o amor do Pai, que também é um amor de mãe, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Lucas. Nós vamos ler algumas partes deste início de vida do nosso Salvador Jesus. E primeiro momento que eu quero ler com você está lá em Lucas capítulo 1, versículo 38. Este versículo é o momento onde o anjo Gabriel
se encontra com Maria. Maria ainda desposada de José, ela não estava casada. Eles estavam em caminho a este processo. E de repente, em uma experiência, o anjo Gabriel se apresenta a Maria e diz a ela que ela então será a mãe de Jesus. E que através do poder do Espírito Santo, ela estaria então concebendo ao Filho de Deus. E já no versículo 38, nós vemos a resposta de Maria perante essa experiência sobrenatural. Onde ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A primeira característica que eu quero trazer a nós, que o amor de mãe é um amor de autonegação. Toda mãe que está aqui hoje sabe exatamente do que eu vou dizer. Quando ela assume a maternidade, ela precisa negar ao seu corpo, negar a si mesma, porque ela sabe que o processo de dar à luz a um filho é um processo de deixar marcas no corpo. É um processo de se negar em favor de algo maior. É um processo de deixar ser usado em favor do próximo. É um processo de ter marcas no corpo, assim como o nosso mestre, Cristo Jesus, ficou com marcas no seu corpo, por mim e você. O amor de mãe é um amor que deixa marcas no corpo. A mulher, quando ela tem um filho, ela nunca mais volta a ser a mesma. Eu me lembro da minha esposa quando tivemos o nosso primeiro. E é uma experiência que é marcante. Eu me lembro das frustrações dela de subir numa balança, das frustrações dela de tentar usar a mesma calça, das frustrações dela de tentar pôr uma mesma roupa e parece que não cabia mais, porque o corpo mudou. A cintura largou. As marcas do serviço, as marcas do amor, as marcas de se entregar para o próximo. Esse é o amor do nosso Pai para conosco. A segunda pessoa da Trindade até hoje está cheio de marcas por mim e por você. E quando nós olhamos para uma mãe e olhamos para as marcas dela, isso deve rapidamente nos lembrar das marcas de Cristo Jesus pelas nossas vidas. Se a tua mãe está aí do teu lado, dá um beijo nela. Passa a mão no rosto dela. Perceba as marcas, essas marcas que geraram vida. Essas marcas que trouxeram muita alegria para você. Deixou marcas. Quem ama, recebe marcas. Nunca se esqueça disso. Me lembro de uma história de um marido que a mulher quis presenteá-lo com uma sessão de plásticas e cirurgias para rejuvenescimento. E aquela mulher então, num determinado dia, ela se apresenta ao seu marido, aparentemente 10, 15 anos mais jovem. E aquele marido então se entristece. E a mulher confusa olha para ele e fala: por que você está entristecido? Ele falou: porque você apagou as marcas dos melhores momentos da minha vida. Você que tem uma mulher que está envelhecendo assim como você, valorize cada marca dela, porque cada marca representa uma história. Cada marca representa uma história. E quando Maria disse:
aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a sua palavra. Que se cumpra em mim, conforme a sua palavra. Pode deixar a marca, Senhor. Eis-me aqui. Foi o que ela disse. Num segundo momento, Maria já grávida do Salvador, ela vai celebrar, visitando Isabel. E lá no capítulo 1 ainda, no capítulo 1 ainda, nos versículos 51 a 55, do 46, ela já começa então a cantar e celebrar aquilo que estava acontecendo dentro dela, a obra do Senhor sobre a vida dela. E sobre, não somente a vida dela, mas sobre a terra. E ela no versículo 51, cantando, diz assim: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Maria, naquele momento, ainda grávida, já estava sonhando e construindo o invisível. Através desse cântico de celebração, através dessa mistura de salmos, em que ela está ali cantando e celebrando e profetizando sobre a vida do filho, ela já estava projetando o seu filho através daquilo que haveria de vir. A mãe ama antes de segurar no colo aquela criança. Antes de conhecer, ela já ama. Eu me lembro de um outro episódio, quando eu, na minha delicadeza de ogro, rejeitei ouvir o coraçãozinho batendo da minha filha quando ela ainda estava na barriga da mãe. A Ju ficou sem falar comigo uma semana, indignada. Por que é que você não foi ouvir o coraçãozinho da nossa filha? Como é que pode? E eu pensava, mas é só um tum-tum-tum-tum-tum, é um coração batendo, não tem nada demais, daqui a pouco vai nascer, eu vou segurar no colo. Mas ela já sonhava. Ela já se deleitava, ela já vislumbrava o futuro, a perspectiva da nossa filha. E eu estava lá, sem entender o que estava acontecendo. Minha ficha foi cair quando minha filha nasceu, depois que ela já estava com uns 8 meses. Quando ela começou a sorrir para mim, a olhar para mim, aí que eu comecei a entender que eu tinha uma filha. Isso é um absurdo na cabeça de uma mãe, eu sei. Alguns pais aqui também. Eu sei que eu tenho um problema. Mas veja só como a mãe ela tem a capacidade de projetar além. De conseguir vislumbrar o invisível. Maria já estava na expectativa de que Jesus de fato seria o Messias. Seria aquele que viria, que iria transformar a situação, que ia trazer um reino do céu na terra. E ela estava ali celebrando, comemorando. A mãe é capaz de olhar para o filho, às vezes até errado, e dizer, ele está certo. É verdade? Está cheio de mãe aqui sorrindo para mim, que eu sei que é verdade. Eu me lembro de um outro episódio, uma vez que eu era já pré-adolescente. Sabe que eu sou piá de prédio, morei num prédio lá em Pinheiros, em São Paulo, minha infância toda. E o espaço que nós tínhamos para brincar, acho que era daqui até a parede, assim, ó, não tinha mais nada. E eu era da turma dos mais velhos. E eu me lembro uma vez que nós estávamos ali, alguns mais jovens chegaram, crianças menores, e eu comecei a atazanar a vida deles. Não tenho orgulho disso, na época eu tinha. E aí, de repente, desceu o pai de um dos mais novos e veio e começou a querer tirar satisfação comigo, porque que eu estava incomodando o filho dele. E assim que ele virou para fazer alguma coisa, eu comecei a imitar ele. A hora que ele virou para mim, me viu imitando ele, me deu um tapa na cara.
Eu olhei para ele assim, eu falei, você vai ver, eu vou chamar minha mãe. E subi, chamei minha mãe. Mãe, o tio lá bateu em mim, pararara. Na hora, desceu que nem um rojão. Não sei se ela desceu pela janela ou pelo elevador até hoje. Mas ela desceu, e a hora que ela chegou lá, ela falou, que história é essa de você? Não sei o que lá. Ele levantou a voz, ela pá, deu um tapa nele, falou, vamos tesouro, não se misture com essa gentalha. E subimos para casa. Amados, anos depois, ela foi descobrir que eu estava errado. Mas a primeira reação dela foi de me defender. Claro que ela não falou isso, né? Só faltava. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele nos dá crédito, mesmo quando nós não merecemos crédito. Obrigado, querida. Deus nos dá crédito, mesmo quando nós não merecemos crédito. Ele nos protege, mesmo quando nós merecemos apanhar. E esse amor de mãe revela esse amor do Deus para comigo e com você. Sabe, amados, a gente pode estar na lama, mas Deus olha para nós já limpinho, cheiroso e de banho tomado. Porque Ele nos ama. Assim como uma mãe ama o seu filho incondicionalmente, Deus revela o seu amor através dessa mãe. Maria já estava ali celebrando aquilo que haveria de vir. E veio. Veio e logo numa sequência, uma nova história surge. No capítulo 2, do versículo 8 em diante. É o momento onde Jesus havia nascido. E alguns pastores têm uma experiência sobrenatural e eles se encontram com Jesus, José e Maria. E eu vou ler contigo, a partir do versículo 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, preste atenção aqui, subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diga céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Diga manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Amados, aqui há um dos maiores contrastes da palavra. Aqui há um contexto onde pastores têm uma experiência sobrenatural de ouvirem miríades de anjos cantando, louvando, celebrando que o Redentor havia nascido. E ao mesmo tempo, pela mesma celebração e motivo, estava ali Maria, José e o menino Jesus em um coxo, em uma estrebaria onde animais se alimentavam, lugar onde os animais se alimentavam. Um lugar humilhante para se colocar um bebê e ainda mais um judeu. Um contraste entre o céu e a terra. Agora a mãe vislumbrava
as histórias desses pastores, do que eles haviam ouvido, de como eles haviam chegado ali. E ela olhava para aquela realidade e contemplava esse abismo. Mas o texto diz que ela guardava essas palavras, meditando-as no coração. A mãe não permite que a realidade momentânea afete o destino do seu filho. Houve uma época na minha vida onde eu, na minha adolescência, vivi a maior miséria física de coisas, de alimento, que eu já vivi até hoje. Minha mãe, sou filho de mãe divorciada desde os 2 anos de idade. Minha mãe, sempre executiva, chegou a ser diretora de uma empresa multinacional, viajava para vários lugares do mundo. E num determinado momento, onde eu estava no meio da minha adolescência, ela havia perdido tudo, perdido o trabalho, ficou desempregada por 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Até que nós fôssemos despejados do apartamento onde nós morávamos de aluguel. E fomos parar em uma casa no interior de São Paulo, de um tio meu que estava construindo a casa, havia parado a construção há alguns anos antes. E naquele momento que chegamos na casa, num caminhãozinho aberto, com a mudança, e dentro daquele caminhão era tudo que nós tínhamos, eu, minha mãe e meu irmão mais novo. Quando chegamos naquela casa, haviam invasores morando naquela casa. E nós tivemos que dividir uma casa inacabada, sem vidro na janela, sem fechadura nas portas, com uma família de invasores. Ali eu me lembro até hoje que foi colocado um papelão numa parte da casa, e nós entramos em acordo com eles ali, de que eles ficariam usando a casa daquele papelão para um lado, e nós usaríamos a casa daquele papelão para o outro. E naquela situação toda, eu vi uma mãe lutando, não só pela própria vida, mas pela vida dos seus 2 filhos, onde o Senhor a agraciou de tal forma que ela conseguiu ganhar aquela família para Jesus. E dizer àquela família que eles haveriam ainda de encontrar um trabalho que os honrariam e os tirariam daquele cenário para um cenário melhor. Em questão de 2 ou 3 semanas, eles saíram dali para se tornarem chacreiros de uma mansão que havia ali perto. E o Senhor os exaltou, os levou para lá, nós então tiramos aquele papelão, continuamos utilizando o resto da casa, mas por meses e meses e meses e meses, vivíamos de cesta básica, eu me lembro de algumas refeições que nós tínhamos arroz, que era o que tinha sobrado, e o chuchu que dava no muro da casa, e nós então comíamos aquilo ali. E no meio daquele caos, no meio daquela estrebaria, eu via todos os dias a minha mãe se aproximando mais e mais do Senhor. Em momento algum, naquele período de quase 1 ano, ela questionou ao Senhor. Em momento algum, ela duvidou da existência de Deus. Em momento algum, ela falou, não vamos para a igreja. Em momento algum, ela duvidou e titubeou na fé. Mas ela permaneceu inabalável. E hoje eu pude gravar um áudio para ela, para dar Feliz Dia das Mães, lendo esse texto e honrando ela. Porque por conta desta permanência e desta perspectiva de céu e terra, onde ela não misturou as coisas, e ela conseguiu gerar intimidade com o Senhor, eu posso estar aqui hoje, sendo ferramenta nas mãos do Senhor. A mãe, ela é capaz de discernir céu e terra. Maria guardava as situações em seu coração. Num outro momento que eles haviam subido para Jerusalém para celebrar a Páscoa, Jesus já então com 12 anos de idade, naquele momento de festa, com muitas pessoas envolvidas, a palavra diz para nós que eles voltam dessa festa
da celebração da Páscoa. E um dia e pouco, Maria sente falta de Jesus. Maria, imagina, depois de um dia e pouco, você sentir falta do teu filho. José, cadê Jesus? Não sei, Maria, achei que ele estava contigo. Não, eu achei que ele estava contigo. E aí eles então começam aquele desespero, imagino eu. Quem já perdeu um filho na praia, quem já perdeu um filho dentro de casa, quem já sabe do que eu estou falando. E aquele desespero faz-os voltar a Jerusalém e encontrarem Jesus na casa do seu pai. Falando com os mestres, ali na sinagoga. E aí Maria olha para Jesus e diz: Jesus, como que você faz uma coisa dessas, menino? E Jesus, onde mais você achou que eu estaria, senão na casa do meu pai? E mais uma vez, o texto diz que Maria guarda aquela experiência no seu coração. A mãe, ela é aquela também que sabe compreender o seu filho e discernir o seu propósito de existência. Ela sabe discernir o seu propósito de existência. Jesus já estava ali sinalizando, este momento é um momento já profético, porque imagina, Jesus é encontrado 3 dias depois na casa do seu pai, como diz ele. O que dá-nos a entender? Jesus já estava apontando a sua ressurreição. Jesus já estava apontando o seu caminho, o seu destino, o seu propósito de vida. E Maria estava ali recebendo, entendendo, compreendendo. E por conta disso, está escrito lá em Lucas capítulo 2, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Essa sabedoria é ciência, é conhecimento. É a inclinação que os pais podem dar a um filho para que ele possa se enveredar nas coisas do saber. E a graça de Deus estava sobre ele. Maria absorvia essas experiências, e essas experiências a ajudavam a formar Jesus, a apontar Jesus para o seu caminho. Até que numa última vez, onde Jesus está rumo ao seu ministério, em um casamento, há um diálogo entre Jesus e Maria. João capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A mãe, o amor de mãe, libera o seu filho para o seu destino. Ela havia discernido que era chegado o momento de Jesus trilhar o seu caminho. Ela havia discernido que Jesus estava pronto para fazer o que ele precisava fazer. E neste momento, ela dá um empurrãozinho. Neste momento, ela libera o seu filho. Neste momento, ela usa de sua autoridade para empossá-lo dessa autoridade e dizer: agora é contigo, meu filho. Agora é contigo. Ao ponto de nós vermos Jesus dizendo: minha senhora, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Não é o momento de ir para a cruz. Mas Maria, de forma amorosa, compreensiva, cheia de fé e expectativa no seu filho, ela diz para aqueles que estavam por ali: fazei tudo o que ele vos disser. Eu imagino que nesse momento ela vira as costas. Vamos imaginar um pouquinho aqui, tá? Não está escrito na Bíblia isso, por favor. Senão você vai achar que o pastor está falando heresia. Mas nesse momento, eu imagino ela virando as costas e dizendo, antes do próprio filho: está consumado. Agora é com ele. Porque ela era sábia. Ela sabia que ela precisava forjar o seu filho para um propósito celestial. E naquele momento, ela o libera para esse propósito, convicta de que ele está pronto para aquilo.
esse amor de mãe. É o mesmo amor de mãe que Deus Pai tem para conosco, de crer naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele forja em nós. E Ele então, neste momento, Ele nos leva a um momento de maturidade e diz, agora vai. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Vai. E este amor, amados, é um amor que o Senhor, Ele tem para mim e para você. Talvez você esteja ouvindo tudo isso aqui nessa noite, dizendo, poxa vida, quem dera eu ter uma mãe, ter tido uma mãe assim. A minha história é diferente, pastor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se porventura você não teve uma mãe assim, você tem um pai, que o amor dele é tão completo e perfeito, que ele também é capaz de te amar com amor de mãe. Ele também é capaz de te alcançar e gerar em você aquilo que só Ele faz. Você, mulher, que talvez esteja aqui com medo da própria maternidade. Poxa vida, eu vou ser mãe daqui a pouco. Que responsabilidade. Será que eu estou pronta? E eu quero dizer a você também nessa noite. O Senhor irá te capacitar, porque Ele te ama nessa porção, para que você possa amar também aqueles que virão através de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o amor de Deus que é completo. Receba o amor de um Pai que ama de forma integral. O seu amor é ágape. O seu amor é perfeito. O seu amor alcança cada área da nossa vida, cada situação, cada parte do nosso corpo que necessita de amor. Porque nós, em Cristo Jesus, somos completos. E nessa noite, comemorando o Dia das Mães, eu quero dizer a você que o Deus que te ama pode derramar deste amor perfeito sobre a tua vida, se você o buscar e o encontrar, em nome de Jesus. Você deseja receber mais do amor de Deus? Você deseja ser transbordante no amor dele? Eu desejo mais e mais. Eu desejo mais e mais. Feche teus olhos. Vamos orar. Vamos pedir a Ele por mais desse amor. Vamos pedir a Ele por mais desse amor incondicional. Vamos ser cheios da presença dEle. Porque é a presença dEle que nos cura. É a presença dEle que sara as nossas feridas. É a presença dEle que nos projeta para um futuro promissor. É a presença dEle que nos dá a nossa identidade. É a presença dEle que nos devolve aquilo que foi roubado de nós por Satanás. É a presença dEle que nos completa e nos transforma para sempre. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós, Senhor, nos achegamos a Ti, sedentos e famintos pelo Teu amor. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, nessa noite, ansiosos por mais de Ti, Senhor Deus. Oh Deus, o Teu amor é completo, o Teu amor é perfeito. E Senhor, nessa noite, Deus, nós então nos derramamos em Tua presença. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, e podemos dizer, Senhor, venha nos amar. Venha, Senhor, encher o nosso coração. Venha transbordar-nos, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, de forma integral. Venha, Senhor, tocar na minha ferida que ainda dói. Oh Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui, Senhor, e que de alguma forma, Senhor, estão com alguma lacuna de amor. Estão com alguma lacuna em seu histórico de amor. Deus, talvez não tiveram uma mãe que os amasse. Talvez não tiveram, Senhor Deus, uma mãe que se preocupasse com eles. Talvez, Deus, eles viram seus amigos sendo amados por suas mães, mas eles não foram amados. Talvez viram os seus amigos trazerem lanche na escola e eles não tinham nem o lanche para levar. Senhor, e eles não se sentiam amados, eles se sentiam rejeitados. E nessa noite, Deus, o Teu amor perfeito lança fora todo medo. O Teu amor perfeito vem e se derrama sobre nós.
Espírito Santo de Deus, venha trabalhar em cada coração aqui nessa noite. Venha trabalhar de forma plena, de forma inteira, de forma genuína, de forma, Senhor, integral. Nós precisamos tanto do Teu toque, Senhor. Precisamos tanto do Seu carinho. Precisamos tanto do Seu afago. Precisamos tanto de um lugar secreto para nos encontrarmos. E, Senhor, este amor perfeito é capaz de nos alcançar e nos transformar. É capaz de devolver a nossa identidade celestial. Oh, Papai amado, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Não queremos reagir por termos sido mal amados, mas queremos, Deus, de uma vez por todas, desfrutarmos deste amor perfeito que Tu tens para nós. Vem, Senhor, nos amar nessa noite. Venha, Senhor, se entregar nessa noite mais uma vez por nós. Venha, Senhor Deus, derrama da Tua presença, do Teu Espírito sobre nós e que sejamos cheios dEle, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.